Olá, boa noite ou bom dia, boa tarde, se você estiver nos escutando em uma outra oportunidade. Como eu sempre digo, estar aqui com vocês semanalmente, para mim é uma grande felicidade. Então, sejam bem-vindos. Então, primeiramente, muito obrigada. Outra questão que eu gosto sempre de avisar e lembrar vocês é assim, se vocês não tiverem ainda se inscrito no nosso canal do YouTube, vão lá, cliquem lá no sininho do YouTube, pra gente é super importante, e vocês passam a receber os nossos vídeos, serem comunicados quando a gente solta os nossos conteúdos, que diariamente a gente solta conteúdos de qualidade para vocês. Mas eu também quero falar desse quadro nosso, que é de perguntas e respostas. Esse quadro ele foi aberto justamente para que a gente tenha um canal para poder sanar dúvidas do mundo corporativo, dúvidas do mundo real, do mundo atual, e que a gente tenha uma oportunidade aqui de discutir, de conversar. E você aqui vai ser a estrela desse canal, onde você traz as suas dúvidas, traz as principais ponderações, porque aí a gente pode, no outro próximo quadro, essa aqui já foi escolhida essa pergunta, tá? Mas no próximo quadro a gente pode estar trazendo a sua pergunta, a sua questão, o que está acontecendo na sua organização e que você espera, ou que seria bastante oportuno estar aqui discutindo isso, conversando e crescendo, tá certo? Então, lembre-se, aqui no Instagram, pode ser agora durante a live, mas quando terminar no Instagram, traga a sua pergunta. A gente vai ter o maior prazer de respondê-la, tá bom? Aí pode ser comigo diretamente aqui ou a gente pode trazer também outros especialistas, tá bom? E qual foi a nossa pergunta que a gente escolheu aqui para estarmos falando hoje? Rafa, nossa, como pra gente foi agregador ter você aqui conosco, tá? Então, assim, foi exatamente a pergunta que nós escolhemos, foi como manter-se íntegro em tempos de adversidade. Oi, Rafael. Veja que é uma pergunta instigante, não é verdade? E é uma pergunta extremamente atual. E antes da gente começar o bate-papo, eu gostaria, assim, de fazer algumas provocações com vocês, porque eu refletindo em relação a essa pergunta, foram algumas coisas que me fizeram refletir e eu quero trocar aqui. Primeiro, a integridade, ela varia conforme a situação? Você acha que a integridade, ela varia conforme a situação? Dependendo da situação, você é mais ou menos íntegro? Essa é a primeira reflexão. A segunda, o que é inegociável para você? O que é que você, independente de qualquer situação, não muda, é imutável, porque aquilo é inegociável para você. Outra reflexão, é possível a gente ser meio íntegro? Quer dizer, a gente uma hora ser, uma hora não? Acho que são questões importantes. E se você tem claro quais são os seus valores? Porque, gente, quando nós temos os nossos valores, as nossas prioridades estabelecidas, nós temos o que realmente é inegociável para a gente, o que nós pensamos, como nós pensamos, o nosso modelo mental e os nossos valores, isso retrata como será o nosso comportamento. Então isso é muito importante, não é verdade? Então a gente ter essa autopercepção, a gente ter bastante definido e claro quais são esses nossos valores, porque provavelmente a nossa ação será dado um fato, um acontecimento, será de acordo com ela, não é verdade? Então, assim, primeiro, aí eu fiz essa reflexão, fiz vocês terem essa reflexão também, e meu caminho muito seria, primeiro, a integridade varia conforme a situação. Não, pode ter situações mais difíceis, mais fáceis, mais complexas, não é? Mas quando nós decidimos sermos íntegros, a situação é que vai mostrar como
nós nos posicionamos e realmente qual é o nosso valor, não é? Então isso é muito importante, não é? Então pelo menos essa primeiro veio para mim. A outra questão, é possível ser meio íntegro? Quando a gente tem valores sólidos, isso não nos é permitido, não é por ninguém, é por nós mesmos, pelos nossos princípios, pelos nossos valores, pelo que lutamos, não é? E aí os valores vão ser exatamente de que forma nós lutamos. Por exemplo, eu posso me colocar que eu tenho assim realmente valores e princípios bastante claros para mim, não é? E no meu caso, eu sou cristã, então os princípios cristãos eles são muito sólidos, não é? De verdade, de transparência, de honestidade, não é? De respeito. Então esses são princípios que regem a minha vida e eles são para mim assim inegociáveis. E aí eu coloco, aí você tem que colocar, você tem que saber os seus, não é verdade? Com certeza, se já não sabe, se vocês quiserem aqui compartilhar, vai ser muito bom essa troca, não é? Esse nosso bate-papo. Porque nossos comportamentos assim e nossas atitudes são frutos disso. São fruto do que nós valorizamos, do que nós pensamos. E aí, exatamente a forma do que e do como pensamos realmente vem na hora da prática, né? Na hora que tudo acontece, é onde a gente coloca isso em primeiro lugar. Ser íntegro, eu considero que é fundamento básico, não é? É fundamento básico, porque a integridade, ela não tem divisória, você é íntegro, seja no campo pessoal ou no campo profissional. Você não escolhe aí onde você tem integridade, onde você vai exercer a sua integridade. A sua integridade, ela já diz pelo nome, quando a gente pensa assim, no que é o ser, o que representa a integridade, é o ser inteiro. Não é? Então não dá para você exercer divisões. Aqui eu vou ser íntegro, aqui eu não vou ser. Não, o que você você expressa, seja no teu campo pessoal ou no teu campo profissional. É só a forma, não é, de chegar. Então é essa qualidade de ser íntegro, né? De você ter uma conduta reta, uma conduta ilibada, ser uma pessoa que a gente chamar de uma pessoa digna, uma pessoa de honra, não é verdade? Então esse é o ser, né? De o que seria integridade. Outra coisa que eu também dentro desse processo de reflexão em cima dessa pergunta, o que se realmente, quando a gente diz que e qualifica uma pessoa de uma pessoa íntegra, não é? Qual é esse contexto? O que é que a gente está colocando aí? O que é que resume? O que é que está por trás quando a gente chama, olha que delícia, Larissa é íntegra. Olha, isso é uma maravilha. Por quê? Porque isso tem por trás que é uma pessoa de honra, uma pessoa de caráter, é uma pessoa de uma conduta ilibada, é uma pessoa que você pode confiar. Porque à medida em que a gente até trabalhou, não foi na semana passada, sobre confiança, não é verdade? Mas quando a gente fala que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que exerce o sigilo, que te passa segurança, porque é uma pessoa que é verdadeira, é uma pessoa que é coerente, não é? O que ela faz, o que ela fala é o que ela faz, e também vice-versa, não é? Então, eu gosto muito desse nome, coerência. Não é? Porque a gente exercer isso dá credibilidade, isso dá confiança. Você é exemplo, não é? O exemplo, ele é muito mais forte do que a palavra, não é verdade? Porque não adianta você falar e você agir de forma diferente. Não é? O exemplo, literalmente, ele arrasta, não é verdade? Outra coisa que chama atenção como uma pessoa, né, uma pessoa de confiança, uma pessoa que é qualificada como uma pessoa íntegra, ela
ela é uma pessoa caracterizada, né, como uma pessoa assim, não só de honra, obviamente que é de honra, mas que cumpre com os seus compromissos, o que ela se propõe com as suas responsabilidades, né? Uma pessoa que você não tem medo de entregar uma responsabilidade, porque o que ela diz, ela faz, não é? É uma pessoa reta, é uma pessoa que expressa através do seu comportamento, das suas ações, ela expressa respeito, honestidade, verdade, transparência. Né? Então é isso que a gente considera quando a gente diz assim, você ou alguém é íntegro, isso está por trás. Olha que beleza, não é? E isso, gente, isso não pode variar ou não deveria variar em função da adversidade. Então, aí, aqui a gente estava começando assim a pensar e eu fui colocando algumas questões que me chamam a atenção. Então, assim, o que fazer para enfrentar exatamente essa adversidade e manter-se íntegro, né? Primeiro, como eu já disse, você, na reflexão inicial, você ter seus valores sólidos, né? É você saber o que realmente vem em primeiro lugar. Mas aí eu vou te dar um outro passo. Não adianta só você ter os seus valores e na hora de algum fato titubear de como você deve agir. Essa decisão, ela deve ser tomada com brevidade, ela deve ser tomada previamente. Então, à medida em que você decide quais são os seus valores, o que para você é inegociável, a tua decisão deve ser tomada antes. Para que, quando no dia a dia acontecer um fato que vai te chamar a atenção, vai te colocar em confronto, não é, com aquela tua forma de pensar, você saiba exatamente como agir. E não ser pego de surpresa, e não ser de repente ser tentado, não é, para agir de uma forma diferente. Então, assim, gente, o que eu posso primeiro dizer para vocês que ajudam bastante são esses caminhos. Primeiro, desenhe, tenha isso claro para você. Mas o segundo, decida, tá certo? Porque o dia a dia, tanto no pessoal como na organização, no teu trabalho, vai te colocar diretamente sendo confrontado com aquilo, tá certo? Então essa sua decisão prévia vai te dar força, tá certo? Para que você haja de acordo com os valores que você se posicionou e que aquilo ali, quando a gente age de acordo com os nossos princípios e valores, como nos sentimos bem, não é verdade? Nos sentimos realmente que estamos respeitando não só o outro, mas estamos nos respeitando. Isso é extremamente importante, tá certo? Então, acho que esse é um primeiro caminho. Um segundo também caminho disso é você se manter calmo. Porque, veja, estamos vivendo momentos como em vários momentos na vida, não é só agora. Mas esse está sendo uma comoção assim, mundial, né? E a gente vê que a gente está enfrentando muitas questões novas, inclusive no panorama do trabalho, né, e no panorama pessoal. E o que eu digo para você é o seguinte, não tome decisões precipitadas ou no calor das emoções, tá certo? Então, assim, se dê a oportunidade de pensar. Eu gosto de dizer o seguinte, a gente vê o sinal, né? A gente diz, qual é o sinal que mais te faz refletir? Qual é a cor que mais te faz refletir? O vermelho, você para imediatamente. O verde, você acelera. Mas o amarelo, ele faz com que você pense. Você meio que assim, olha, ele vai fechar em pouco tempo. Então, peraí, deixa eu parar aqui. Por que que ele tá amarelo? Ele tá me chamando a atenção. Então, é meio isso na vida, assim. Você não deve avançar se você não está seguro daquilo, tá certo? E muitas vezes, nesses momentos difíceis, nós saímos do nosso eixo, não é verdade? A ansiedade, não é? A ansiedade, a tristeza, a raiva, a decepção, o cansaço, são aspectos, muitas vezes, que nos fazem tomar decisões que amanhã a gente se arrependa.
E pode até ser uma alegria exacerbada, uma alegria, não no sentido ruim, mas até uma alegria, um momento de euforia. Até nesses momentos a gente tem que tomar cuidado na decisão que a gente vai tomar, tá certo? Então, assim, cautela. Então, por isso que é uma das coisas que a gente diz assim, você manter-se no seu equilíbrio, não só calma, mas manter-se no seu equilíbrio para uma tomada de decisão mais assertiva. Quando a gente está no calor das emoções, não é o melhor momento de tomar de decisão. Pode ser de refletir, mas não de tomar uma decisão. Então, se respeite muito nisso. Eu acho que esse é um dos aspectos aí. Outra coisa que eu acho super importante é você se cercar de pessoas boas. Porque muitas vezes a gente não está no nosso bom momento. Quando a gente cai, quando a gente tem falta, inclusive falta até ar, não é verdade? Ou uma tristeza, a gente não consegue avançar, ou às vezes não consegue nem pensar de forma clara, não é? Então, você ter pessoas, você construir boas relações, isso te ajuda. Por quê? Porque essas pessoas vão te elevar. Aí por isso que eu gosto de atentar sobre isso, porque por vezes estamos cercados de quem não nos eleva, ou de quem nos leva a tomar caminhos por vezes duvidosos, ou atalhos. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa hora que a gente vê assim, quem são as pessoas de bem, com quem que a gente está se relacionando, se a gente tem confiança, respeito recíproco, não é? Se ela, por vezes, é uma especialista naquele assunto, se ela também tem valores sólidos, porque às vezes a pessoa pode ser tecnicamente muito boa, mas se é em relação ao comportamento, pode ser que tenha atuações duvidosas. Então você tem que saber muito bem de quem você escuta ou de quem você vai pedir ajuda. Então isso é muito importante, tá certo? Então se cerque de pessoas boas. Da mesma forma, tenha referências de qualidade. No início, quando eu falei para vocês dizendo que eu sou cristã, eu tenho uma base muito sólida. Eu sei de quem eu busco referência. Sei de quem, quando eu olho, me faz assim voltar para o meu eixo e dizer, olha, é por aqui. E você tem essa referência? Então, é importante que você as tenha. E que essa referência, ela te eleve. Quem você escuta? A quem você está buscando como exemplo? Isso assim, é super importante. Tá bom? Então, essa é uma outra coisa que eu queria te colocar. Outra que faz todo sentido à medida em que você tenha essas questões, você seja uma pessoa proativa, você seja uma pessoa que leve estratégias, e quando eu digo levar, não quer dizer que você é o dono da estratégia ou o dono da ideia, você pode ser um facilitador da ideia, mas você, à medida em que você tem esses aspectos, você promove o bem, você tem um propósito, né, um bom propósito, você tem valores muito legais, não é? Você pode influenciar outras pessoas. Então você, ao invés de funcionar de uma forma mais passiva, você pode estar funcionando de uma voz mais ativa, levando ou proporcionando ou gerando estratégias, ações, novos processos, não é? Novos projetos. Não é? Então assim, essa tomada essa tomada de decisão, essa ação de ir à frente, estar sempre um passo à frente, isso ajuda bastante a você estar colocando em prática, inclusive, os seus valores, e não só você inspirando outras pessoas para que vá nesse caminho. Outra coisa que é interessante, olha aqui, Carmen está colocando como agir diante de uma chefia que nos convoca para uma negociação e antecipa que teremos que ser flexíveis para poder concretizar o negócio. Olha, o que eu gosto de dizer é o seguinte, a decisão sempre será sua, tá certo? Você vive dentro de uma organização ou vive em questões também pessoais que você vai ser colocado em xeque. Muitas vezes, mas o que eu digo, à medida em que você tem
a legalidade, a lei a seu favor, você tem a verdade a seu favor, você tem os dados a seu favor, você vai poder, inclusive, colocar de forma concreta como é importante e como é positivo você estar agindo de uma forma adequada. Porque normalmente o custo-benefício disso, às vezes, aparentemente, o custo financeiro de uma questão é positiva, mas lá na frente pode ser bastante negativa. Então, assim, fazer esse peso, mostrar essa ponderação, não no sentido de puritanismo, acho que o caminho não é esse, mas que às vezes os atalhos ou essas ações flexíveis, nesse sentido que está sendo posto, pode trazer consequências danosas, não só para você, mas como para a organização. Eu normalmente, eu sou consultora de muitos anos, né? Eu tenho mais de 32 anos aí de experiência. Eu gosto muito de me cercar, por isso que eu falei de pessoas que você tem e do que você escuta. Eu gosto muito de me cercar de pessoas para uma tomada de decisão adequada. Então eu escuto sim especialistas. Então, por exemplo, se você tiver bons advogados que instrua, bons gestores, uma pessoa de repente, por exemplo, se uma decisão for uma decisão na linha de pessoal, você tem um advogado, você tem uma pessoa do departamento de pessoal assim, bem bacana, você chamar uma pessoa do financeiro, você fazer um processo de composição, isso é muito bom, porque aí também você vai com aspectos para ponderar, tá certo? E não simplesmente flexibilizar. Então eu gosto muito dessa análise do custo-benefício e de colocar sempre na mesa, não é? E o custo que a gente chama um custo invisível, não é? Por exemplo, de uma falta de confiança, não é verdade? Então uma falta de confiança, uma desconfiança no seu ambiente, o que isso pode gerar, não é? Então acho que esses pontos devem ser bem tratados, né? Coloca o problema na mesa e chegue numa solução mais adequada, tá bom? Gente, eu tô falando aqui, mas adorei, muito obrigada, Carmen, por sua pergunta, ajudou bastante. Então, assim, outra coisa que eu ia estar falando em relação a esse processo ainda de ser íntegro, eu acho que você associar, porque a gente tem, assim, alguns tipos de integridade, né? A gente chama a integridade, realmente a integridade moral, que é exatamente essa, ligada à dignidade da pessoa, mas tem integridade física, né? Essa integridade física não é só no sentido da saúde e do bem-estar, mas também assim mas no sentido de dados pessoais, né? De dados, de informações que você possa ter. Você tem aí a integridade intelectual, que a gente tem que respeitar, né? Muitas pessoas às vezes usam de uma forma inadequada. A integridade no trabalho, então assim, mais do que nunca, você respeitar o que e quais são os valores da organização, não é? O propósito da organização, e que à medida em que você esteja nele, a gente acredita que você deu o match, não é, dos seus valores com os valores organizacionais, eles têm que ser ponderados, eles têm que ser respeitados. E a integridade social, porque na realidade nós somos cidadãos e o que acontece com um tem influência no outro. Então acho que esse prezar pelo bem comum, prezar pelo respeito, isso é extremamente importante, não é? E assim, no ambiente organizacional, eu também pensei em algumas coisas nesse sentido, para que a gente pudesse aqui trocar, não é? O que a gente pode evitar no ambiente organizacional, não é? Para que a gente se mantenha nessa posição de integridade. A gente já falou de alguns posicionamentos que a gente deve fazer, e agora algumas coisas que a gente pode evitar. Uma delas, assim, que é terrível no ambiente organizacional, é a fofoca, não é? Ela espalha sempre coisas não positivas, muitas vezes irreais, não é? No ambiente de trabalho. Uma informação mal dada, ela pode destruir carreiras, ela pode destruir vidas, não é? Então, assim, muito cuidado com o que você fala e com o que você repassa. Isso é muito importante. Eu acho que essa é uma grande questão. O desrespeito ao outro, não é?
Hoje a gente vive em momentos em que a liderança, mais do que nunca, é uma liderança colaborativa e uma liderança que respeita, que ajuda, que agrega. Então, você está no ambiente, não é? E nesse ambiente você ter desrespeito, ou seja, por discriminação, desrespeitar, fazendo piadas jocosas, não é? Que isso não é legal, não é? Piadas depreciativas, que também isso é extremamente destrutivo, não é verdade? Então, assim, não ao desrespeito, e sim ao respeito, não é? Sim à colaboração, sim à ajuda, não é? Eu digo sempre, ao invés da gente estar indo para um outro lado para falar do que está acontecendo errado, vai para junto, constrói junto. É mais fácil, é melhor do que ir falar, não é? Falar de forma a denegrir a imagem. Muitas vezes, quem erramos somos nós. Então, todos nós temos um erro dentro da organização e fora dele, mas a gente está falando agora da organização. Então, por que não, ao invés de estar indo buscar culpados, está indo levar a solução, está indo levar a sua contribuição e seu ajuste? Olha, está acontecendo isso não está legal por isso. Então, vamos ajustar? Vamos fazer para que um ajuste no processo? Vamos chamar os nossos profissionais para ver por que esse aspecto está acontecendo. Então, é muito mais construtivo do que ir falar, né? E muitas vezes falar nas costas, ou ir como se fosse levar para uma gerência, uma chefia, sem antes ter tentado contribuir da melhor forma. Então, isso é muito bom. Outro aspecto negativo, né? Não tentar levar vantagem sobre o outro. Isso cada vez mais, isso não, acho que nem funciona mais. Boicotar o trabalho do outro, isso é terrível. Não vamos mais fazer isso, muito pelo contrário. Hoje a gente está falando em co-criar, a gente está falando em criar juntos, né? De processos de ganha-ganha, de processos colaborativos. Então é assim que a gente deve caminhar nesse mundo, né? Evitar qualquer tipo de ofensa, humilhação, grito, né? Que ofenda e ataque a dignidade do outro, né? Então isso a gente deve evitar a todo custo. E uma questão aí também é cuidado com os dados, né? Não vazar dados importantes da organização. Então isso tudo aí a gente deve evitar. Outra coisa, agora tirando esse deve evitar no mundo organizacional, mas assim, quando a gente coloca o problema na mesa, é muito mais fácil, né? Então, assim, todas as vezes que estivermos passando por adversidade, seja no sentido pessoal, no sentido organizacional, a gente deve trazer essa equação. Oscar Motomura, que assim, eu sempre tenho ele é uma das minhas referências, né, empresariais, sempre pondera esse aspecto. Não vamos ficar na discussão, na fala, vamos trazer isso para a mesa, porque quando a gente coloca o problema na mesa, gente, é impressionante que as ideias e as soluções surgem, e às vezes surgem, e eu não estou dizendo que você tem que fazer isso só, dependendo do grupo, ou dependendo da dimensão do que você está passando, traz as pessoas certas, e coloque, à medida em que o problema está sendo exposto, as soluções vêm. Não necessariamente a solução tem que vir de você, A solução pode vir e deve vir de outros e a gente fazer essa cocriação. Mas a grande sabedoria toda é colocar isso na mesa. E a outra coisa, depois que a gente coloca na mesa, é identificar se isso é causa ou consequência. Porque se for consequência, às vezes a gente vai atacando na urgência e a causa principal não foi tratada, tá bom? Então assim, a gente coloca ela na mesa, vai lá questionando os porquês, por que aquilo está acontecendo, até chegar na causa raiz. Chegou na causa raiz, gente, vamos tratar. Vamos trazer as soluções de forma cocriada, de forma colaborativa, tudo dependendo da dimensão do que a gente está falando aqui,
E à medida em que a gente tem isso, olha, garanto a vocês que faz total sentido. Eu sei, como consultora que sou de diversas organizações, é a coragem de colocar os problemas ou as necessidades na mesa. Isso faz toda diferença. E aí enfrentamos juntos a diversidade, tá? E as tomadas de decisão. Eu gosto de fazer isso juntos, porque depois fica difícil na hora quando você toma sozinha e o outro diz: eu não sabia o que estava acontecendo, eu não pude nem me posicionar, não é? À medida em que isso é tratado em conjunto, as pessoas estão cientes, não é? Tem organizações que conseguem trazer as lideranças para que essas questões sejam tratadas e sejam solucionadas a real time. A gente teve uma série, né, de cultura organizacional com propósito, não sei se o Rafa ele ainda está aí, que foi da Pormad, a empresa Pormad, e que eles colocaram de uma forma muito simples e de uma forma muito direta como é que eles conseguem sanar isso, à medida em que eles juntam as lideranças, colocam o que está acontecendo e constroem essas alternativas juntos. Além do mais, além da gente chegar nas melhores soluções, a gente cria e gera lideranças e times engajados. Olha quanta qualidade a gente tem disso. E com certeza, esse caminho não vão ser caminhos de atalhos duvidosos, não é? Então, assim, voltando aí pro eixo da nossa conversa, não é? Que é essa questão da integridade em tempos de adversidade. Espero ter contribuído com vocês nessa linha de raciocínio, não é? Então, gente, não tenha medo de se posicionar. Se posicione com dados, com informações. Tenha ajuda de especialistas, não é? Que vão te colocar cada vez mais caminhos mais sólidos, não é? Tenha coragem de enfrentar, de colocar isso na mesa. Lembre-se, decida de forma prévia, se cerque de pessoas que vão te orientar e vão te ajudar da forma adequada. E à medida em que você decidir isso, com certeza o caminho ele vai ser muito mais iluminado. E aí eu quero passar aqui para vocês, antes da gente concluir, dizendo primeiro que foi uma honra, um prazer ter vocês aqui, colocando esse minutinho enquanto eu estou falando aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, façam. Lembrando, esse foi o tema de hoje e que temos a semana que vem. Traga a sua questão que você quer discutir mais aqui de forma aberta, que a gente possa estar trocando, não é? Aqui a pergunta não tem que ser muito elaborada, pode ser uma pergunta simples que a gente possa, ou então algum aspecto da sua organização que você queira trazer e a gente trabalhar, tratar. Se for previamente, a gente pode escolher a tua pergunta para responder na próxima semana, ok? Então, assim, muito obrigado pelo dia de hoje e até a próxima semana. Um beijo no coração.